Olá pessoal, muito boa noite. É uma grata alegria e satisfação estarmos dando início a mais este encontro pelo núcleo Jardim Ferraz de Bauru. E hoje, para o nosso estudo, eu trago aqui uma frase de Jesus, uma frase bíblica, que se encontra no Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 10, versículo 32, que diz ali: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Se observarmos bem esta frase de Jesus, a princípio, o seu ensinamento, ela nos traz uma certa ambiguidade ou uma dúvida de entendimento. Isto é, a narrativa aí parece que nos coloca numa tomada de posição e de escolha única diante de Deus, como se não tivéssemos uma outra saída, dando-nos até a impressão, de que Jesus estaria o quê? Forçando a nossa barra, impondo ou propondo até de uma certa forma uma condição conosco. Ou nas piores das hipóteses, como costumamos justificar a partir de um provérbio utilizado muito frequentemente em nossos dias, às vezes até de forma um pouco pejorativa por alguns, que é o toma lá da cá, como forma de negociata ou troca de favores que nem sempre é lícito. Portanto, embora ali na frase de Jesus a palavra confessar pareça não contrastar com o seu verbo luminoso, meigo e bondoso, dando-nos uma conotação um tanto estranha e autoritária por parte dele, devemos compreender que, para a época que Jesus ali viveu, era preciso de palavras fortes, de palavras que impressionassem aquelas pessoas, chamassem mais as suas atenções para aquelas mentes que ainda eram pouco amadurecidas espiritualmente. Então é assim que Jesus, para se fazer melhor compreendido naquele tempo, em suas sábias pregações, então ele era preciso falar justamente por parábolas, simbologias e metáforas. No livro, em Atos dos Apóstolos, Paulo ele escreve em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, nos afirmando que a letra mata e o espírito vivifica. Com a significação de que, tanto nos livros dos profetas como nos evangelhos, nós devemos deixar de lado a interpretação da letra a que muito ainda nos prendemos. Para quê? Vivenciarmos o Espírito em verdade. É isto que importa. Então, ao contrário também dos outros apóstolos que seguiam Jesus, Paulo de Tarso, com os conhecimentos da Boa Nova que adquiriu, ele acabou deixando para trás todos aqueles velhos preconceitos e apego das vãs tradições e costumes da lei judaica, dedicando-se então incondicionalmente aos preceitos legados por Jesus. Enquanto alguns dos apóstolos ali se prendiam à prática do batismo, como pela água, Paulo de Tarso então exclamava que ele não veio para batizar, mas para evangelizar. Uma outra situação comum da época que era a circuncisão, era uma outra tradição muito praticada e alimentada dentre alguns apóstolos. Paulo, ao contrário, então, ele combatia veemente tudo aquilo que viesse a favorecê-la, sem mesmo hesitar em repreender o apóstolo Pedro, na cidade lá de Antioquia, quando ali ele refutou os seus ensinamentos, dizendo que eles eram preceitos de homens e não de Deus. Contudo, então, o formalismo das letras, com seus velhos sistemas,
contribuíram demasiadamente ao apego, do culto exterior, para desprezar o culto interno, dos bons costumes e dos elevados sentimentos. Entretanto, este confessar a que se referiu Jesus, em sua frase messiânica, não foi nenhuma porta única de saída para nós. Mas quis ele dizer-nos que todo aquele que me reconhecer e me aceitar diante dos homens como Salvador do mundo, será bendito na presença de meu Pai que estás nos céus. Então, até mesmo por um motivo de justiça, vejamos que Deus, em sua infinita bondade, ele não poderá receber e conceber na mesma proporção e mérito aquele que, porventura, tenha, talvez, se envergonhado das suas palavras e ensinamentos. Aliás, como está escrito em São Lucas, no capítulo 9, versículo 26, diz que também, semelhante a isto, diz: se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele quando vier em sua glória, e na de seu Pai e dos santos anjos. Então, meus amigos, nada mais justo ao homem que ali observou durante toda a sua vida, que praticou lealmente os preceitos cristãos do amor ao próximo, como a si mesmo, receber merecidamente o seu galardão, ou seja, o seu prêmio, por saber ter enfrentado com destemor as opiniões contrárias às suas, que muitas vezes são, como sabemos, seguidas de humilhações e de reproches. Isto é a coragem da fé, que até mesmo Allan Kardec ali descreve em sua obra O Evangelho segundo o Espiritismo, considerada como poderoso meio de afrontarmos os perigos, esta fé, a coragem da fé, enfrentando também as perseguições, as contradições e sarcasmos, muitas vezes estamos cercados. Então, recuarmos ou negarmos na fé que professamos e defendemos, apenas para satisfazer os nossos interesses egoístas e materiais, é considerada, sob o ponto de vista da doutrina de Jesus, uma atitude de extrema covardia. De extrema covardia. Ou, noutras palavras, aqueles que tiverem medo e vergonha de se confessarem discípulos de Cristo, não serão dignos de serem admitidos no reino da verdade. Então, quem assim age, ele perderá com certeza este benefício da sua fé. Porque ela é uma fé o quê? Alimentada pelo egoísmo. É uma fé vacilante, calculada, pelos interesses pessoais que nós nutrimos. E vejamos, meus amigos, que não raro, como dissemos, há pessoas que até chegam ao absurdo de omitirem ou mentirem a sua crença religiosa, justamente por medo de sofrerem algum prejuízo, como a perda de uma amizade, de um emprego, ou mesmo de fechar um negócio. Às vezes eu costumo dizer, que isto é uma situação recorrente, muito entre nós espíritas, quando você se revela a sua religião, vamos dizer, um caso espírita, as pessoas mudam até de fisionomia, acabam se afastando. Há outras aquelas que dizem assim: estou tentando ser espírita, para não se dizer espírita, como uma forma de se refutarem, de se precaverem com algum prejuízo. Não é? Então, não é bem assim. Ou é ou não é. E é como também se diz, a semeadura então é livre, mas a colheita é obrigatória. Somos livres para dizermos o que queremos, o que somos. A cada um, como também diz, segundo as suas obras. Pois estes, então, o que acontecerá? Semearam na terra o que deverão colher na vida espiritual como fruto de sua coragem ou de sua fraqueza. Então, sobre esse aspecto,
Nós tivemos exemplos, inclusive de cristãos, que intimorados, jamais eles perderam a sua fé em Cristo Jesus, que acreditaram nas suas promessas, né, de justiça e de amor, sem renderem-se aos desmandos de legisladores impassíveis e cruéis. Como os sacerdotes, né, e membros do Sinédrio, ali por exemplo, eles temiam, né, o quê? A propagação do cristianismo, a ponto de provocarem uma desestabilização nas leis do judaísmo. Então eles não queriam, né, que o cristianismo avançasse. Então era um movimento, né, de perseguição que ali foi criado, ordenado a eles. Inicialmente dentro das sinagogas, depois posteriormente em público, depois nas ruas e finalmente no interior das residências, nos lares dos cristãos. Então essa trajetória nós iremos depois encontrar na obra que se chama Paulo e Estevão, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, o saudoso Chico Xavier, ditada pelo espírito de Emmanuel, onde ali o personagem Gesiel, que foi um hebreu helenista da cidade de Corinto, ele se converteria mais tarde em Estevão, né, que foi até então considerado o primeiro mártir, né, do cristianismo, um dos mais destacados cristãos nos primeiros tempos da edificação da igreja cristã. Então seu julgamento, no caso e sentença, foi a morte, né, por apedrejamento, por não querer abjurar ao Cristo, né, diante daqueles homens impassíveis, né, do Sinédrio, por não abjurar os ensinamentos que ele acreditava. Então, permanecendo ali, Estevão leal, né, aos propósitos da Boa Nova, tudo suportando, jamais perdendo a fé em Deus. Bom, tempos depois, Paulo de Tarso, agora convertido ao Evangelho de Jesus, ainda nesta obra, Paulo e Estevão, que antes ele, orgulhoso, né, fanatizado, implacável e impiedoso doutor da lei, que teria, né, determinado até então a morte de Estevão, ele passaria então a seguir de alma agora renovada, com novos rumos e passos, né, melhores para a difusão do cristianismo por vários países. Na prisão, para a morte, né, que foi a trajetória de Paulo depois disso, então ele manteve-se convicto, disposto em nunca trair a sua fé em Cristo Jesus. Conforme mesmo ele descreve, né, em sua segunda carta, agora a Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8, quando nos fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Aliás, a sua vinda. Então, muitos outros cristãos, né, ao longo da história, foram também perseguidos e martirizados por causa desta verdade. Né? Muitos cristãos. E por se confessarem, né, como homens de Deus. Mas aí nas palavras de Jesus, como se diz, se alguém quer vir após mim, é uma outra frase que Jesus nos deixa, ele fala assim: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa frase também é uma consequência, meus amigos, direta dessa frase que nós estamos hoje analisando, quando ali ele exclamou: qualquer aquele que me confessar, ou todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Então somos livres para seguir o que quiser, nossas vontades, as nossas escolhas. Ninguém, portanto,
é obrigado a seguir o que não lhe agrada e convence. Emmanuel, aliás, ele tem uma frase de um livro chamado Busca e Acharás, que diz assim: estuda e melhora-te para ser mais útil. Não intentes transformar a ninguém pela força. Então deixemos que o tempo faça com que a pessoa assimile o conteúdo conforme a sua própria evolução. Então somos donos, né, de nossos próprios destinos, mas responsáveis, contudo, pela construção do nosso hoje. Então esse confessar que Jesus espera de cada um de nós, vejamos bem, é a opção amorosa e paciente que ele nos coloca para sermos testemunhas do seu santo evangelho redentor. Mesmo quando essa fidelidade, às vezes, nos conclama, né, as pequenas, como as grandes provas, né, pelas incompreensões do ambiente social que convivemos, que sabemos são muito duras, são difíceis às vezes de enfrentar. Jesus está conosco e ele deseja que estejamos também juntos nessa longa caminhada pelo ideal mais nobre, mais audacioso, que é a edificação desta fraternidade e deste amor universal que ele tanto aqui pregou. Muitos ainda também imaginam, meus amigos, que confessar Jesus significa que somos a sua propriedade. E não é isso. Somos propriedade de Jesus. Somos individualizados, como também Jesus é individualizado. Que nós devemos pertencer a esta ou aquela religião. Outros que para sermos lídimos cristãos basta o que vestir uma camiseta com algum versículo bíblico no peito, ou carregarmos uma estampa e crucifixo. Outros acreditam que confessar Jesus é postar no seu status e perfil da rede social uma mensagem. Vejamos que estamos dizendo aqui que não devemos fazer isso, né? Compartilhar na nossa linha de tempo, em qualquer rede social, vestir uma camisa, né? Não é nada disso. Entendamos bem, devemos separar as coisas. O que devemos entender e compreender, sobretudo, que tudo isto, o que nós fazemos, representa apenas acessórios do que realmente somos por dentro. Por exemplo, não adianta eu ir ao centro espírita, a uma igreja, a um templo sagrado, a uma mesquita, que seja, tão somente para cumprir como uma obrigação social diante dos homens, diante de um grupo, para serem bem vistos. Isso não adianta. Né? Sem que as minhas atitudes se compatibilizem com aquilo que eu leio, aceito e aprendo. Não é isto? Então não adianta fazermos fachada, né, de bons cristãos apenas para agradar aqueles que pensam como nós. Temos que agradar a Deus. Então confessar a Jesus é nos esforçar constantemente em sermos o quê? Autênticos no bem, tanto fora como dentro, né, da instituição religiosa a que pertençamos, a que frequentamos. Então seja, como disse Jesus, o seu falar, né? Sim, sim, não, não. Pois o que passa daí vem do maligno, né? Está escrito nas palavras como assim asseverou Jesus. Então, para o espírita cristão, sobretudo, meus amigos, temos aquela bela exortação que Allan Kardec nos coloca em Um Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Enfim, confessar Jesus é termos prudência e moderação em nossas palavras, né? Em nossas ações, tendo o quê? O cuidado para não magoar ou cometermos injustiças. Este confessar Jesus diante dos homens que Jesus nos pede
exige-nos constante sacrifício e abdicação de certos costumes, vícios e paixões a que ainda nos prendemos, né? Aqui estamos, ou seja, vinculados neste mundo, onde nem sempre, como sabemos, é fácil, né, assumir uma postura diferente, procurando encarar com mais, então, perseverança, com mais seriedade os compromissos pertinentes na casa espírita, como também na vida em família, na vida conjugal, na vida em sociedade. Então somos partes e continuação do que Jesus exemplificou há mais de 2000 anos. Então, confessar Jesus não se restringe ao estado de uma inércia inoperante, de um trabalho que não traga nada de enobrecedor para todos nós, bastando apenas que fiquemos contemplando, né, os belos ensinamentos, as mensagens, a bela doutrina que Jesus nos coloca. Não basta só isso, é preciso mais do que isso, muito mais, mas que vivenciemos o seu Espírito em verdade. Então é essa mensagem que eu gostaria de trazer hoje e que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Muita paz a todos.